Todo ano a gente tem o mesmo tipo de debate. Será que eu devo comemorar carnaval? Será que não? O carnaval é uma festa válida ou eu deveria estar focando na minha produção? Se o carnaval fosse bom, a Bahia, o Nordeste seria uma Suíça. E todo ano a gente tem sempre esse debate. É um debate entre eu posso ter um lazer, eu posso festejar, ou eu devo ter uma vida intelectual produtiva. Muita gente não entende que esse debate ele surge como uma polarização a mais. Não há um grande problema em você fazer uma comemoração como o carnaval. Claro que existem ali suas questões negativas, a gente vai ver isso ao longo do vídeo. Mas, sumariamente, você festejar coisas não é ruim. Só que também existe o excesso, né? Existem regiões que têm ali talvez 2, 3, 4 semanas de carnaval que pode me trazer mais prejuízos. Só que o grande ponto desse vídeo é te mostrar que assim, essa pseudo-intelectualidade que você vomita ao criticar o carnaval, ela nada mais é do que um viés de confirmação que você tem. A teoria social, a teoria da identidade social, lá do Turner, em 1979, ele trazia um pouquinho disso, né, de que os indivíduos tendem a se identificar com os grupos que reforçam sua autoimagem e status. Então, se eu gosto de festejar, se eu gosto dessa bagunça e tal, eu vou buscar pessoas que fazem o mesmo. Se eu gosto de uma vida mais intelectual ou produtiva, por exemplo, é o meu caso, eu vou buscar pessoas assim. Só que todo ano eu vejo uma galerinha no Instagram, no YouTube, por aí vai, né, cada mídia social no seu tempo, vomitando regra para todo mundo. Ah, porque o carnaval não deveria existir. Ah, porque o carnaval não traz nada de bom. Eu posso não gostar do carnaval por uma série de fatores, a bagunça, a bebida, a violência e tal, tudo isso, ok, isso são pontos válidos, mas eu não posso querer dizer que as pessoas que vão comemorar o carnaval, elas não sejam intelectuais também, elas não sejam pessoas letradas, acadêmicas, inteligentes ou coisas do tipo. Porque o carnaval não é essa festa de rua apenas. Você vê que o carnaval, em termos de mercado, ele é um ótimo produto. E tão bom que outras áreas econômicas, né, outras classes econômicas adotaram o carnaval de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais privada. A mesma coisa acontece com o Natal, a mesma coisa acontece com São João, a mesma coisa com a Páscoa e assim vai com cada um dos eventos. É muito fácil a gente pensar que nós, enquanto intelectuais, a gente pode enxergar essa posição social de caramba, eu sou um cara que produz, que estuda, que fala latim, que faz não sei o que, como algo realmente crítico, algo válido. E não que ele não seja, mas novamente, querer ditar a regra para os outros não é uma coisa muito inteligente, não é uma coisa muito sábia. Você pode ter a sua opinião sobre o carnaval, mas achar que ninguém pode comemorar, que ninguém deveria fazer aquilo ali, e aqui eu não vou entrar no meio, que eu sei que muita gente coloca de, porque é uma festa pública, usando dinheiro público, é para lavagem de dinheiro e tal, ok, beleza que seja, mas não vou entrar nesse mérito, porque você não comemora as suas coisas, você não festeja quando você faz algo. O carnaval ele é uma festa para muita gente. Vamos pensar o seguinte, o ano novo ele é uma pré-festa. É para você comemorar a chegada de um ano, ou a volta à Terra, né? O carnaval não. O carnaval, tirando todas as outras críticas que a gente pode fazer aqui, ele é uma festança que a gente se permite ter para se divertir. Porque a vida já é difícil, ainda mais no Brasil como a gente tem, é difícil você ter tudo isso. Claro que eu não vou entrar na história de como surgiu o carnaval, não é o intuito desse vídeo. Esse vídeo é mais focado na parte psicológica e um pouquinho dessa crítica à vida intelectual, mas a cultura popular ela também é importante pra gente. Ela carrega toda uma complexidade, valores simbólicos. O carnaval não é só uma festa, ele não é só bagunça, mas ele é um fenômeno que nós podemos estruturar e estudar, que ele expressa a nossa criatividade, ele expressa formatos de mercado de trabalho, ele expressa a identidade e resistência dentro do nosso contexto histórico, ele olha para essas comunidades mais marginalizadas, essas minorias, e ele fala assim, agora vocês podem se botar para fora, vocês podem se expressar. E isso é importante. O carnaval, ele traz um certo nível de empoderamento para as pessoas. Ele não é só
a busca pelo prazer imediato e coisas do tipo. Não. Para alguns ele realmente pode ser isso, ele é uma expressão de superficialidade, para outros ele representa uma pausa necessária na rigidez da vida, né? Como eu falei, é o momento de você poder desopilar um pouco do que a gente vive. Nossa, Rafael, mas é pão e circo. Mas todos nós temos. Você que fica olhando um monte de seriado, você que fica jogando videogame, você que fica se escondendo atrás de um monte de livro, você tem o seu jeito de fazer as suas coisas, a sua desconexão mental com relação à sua própria realidade. O carnaval é só outra forma de fazer isso. Porque, se a gente pensar, por exemplo, dentro da neurociência, a busca por festividades como o carnaval, ela é simplesmente uma busca ali de descompressão mental. Ela não é uma busca pelo prazer em si. Deixa eu aliviar um pouquinho, tá pesado, tá cansativo. Deixa eu parar um pouco. É claro que o carnaval ele vai estimular o nosso sistema dopaminérgico e tudo mais, né? Essa sensação que regula a nossa motivação, recompensa, expectativas e tal. Mas ele não faz só isso. Ele faz todo um processo de desenvolvimento social, desenvolvimento de habilidades, desinibição. Ele é quase que uma marca dentro de algumas culturas, né? Alguns grupos ali, de um adultecer. E nem todo carnaval, como eu já vi alguns vídeos e outras pessoas comentando, nem todo carnaval é aquela coisa depravada e coisas do tipo. Aqui onde eu moro a gente foi em uns 2, 3 bloquinhos, vamos dizer assim. E não é aqueles bloquinhos de adulto, eram bloquinhos infantis, eram bloquinhos de famílias. Como eu falei, se você pega algumas regiões de pessoas ricas, milionárias, você vai ver que existe a festa. Eles não estão isentos disso. É só uma festa que está melhor organizada para algumas coisas, mas ainda é um carnaval, ainda é uma festa. Só não é como, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, coisa do tipo, mas ainda é uma festa. Eu não vou achar para essas pessoas que são brilhantes, você não pode festejar, você tem que ser intelectual, sem talento. Não faz sentido. Então por que eu faria isso com quem não tem essa cultura? Com quem não tem a mesma visão de mundo que eu? A gente precisa ter uma noção de que a linha entre respeitar a liberdade do outro e querer impor as nossas vontades, ela é muito curta, ela é muito fina. E a gente tem que começar a entender que não é assim que funciona. Não é criticando o carnaval e as pessoas que vão festejar o carnaval que eu vou mudar a cultura delas. Na verdade, eu só estou criando inimizades. Quando a gente olha, por exemplo, na psicologia positiva, ela sugere que essas atividades prazerosas, como o carnaval, elas não são meros caprichos, meras vontades, mas são elementos essenciais do nosso bem-estar. Se a gente pensar, por exemplo, lá no Stebbins, 2001, ele fala da teoria da recuperação do estresse e do lazer, ele aponta pra gente que esses momentos de diversão ajudam na restauração cognitiva. E esses momentos de prazer, eles nos permitem que o cérebro descompresse, né? Ele respira, e aquele cansaço que a gente tem, por mais que tem uso de entorpecentes, beleza, ok, ele dá uma aliviada. Sabe quando a gente faz isso? Nas férias. Tem muito tempo que eu não tiro férias, por exemplo, mas não porque eu não posso, porque eu não gosto, eu gosto do meu trabalho. O meu trabalho é uma forma de descompressar também. Só que eu entendo que para quem está num formato CLT, que não é o meu formato, eu entendo que para quem está ali todo mês, todo dia na verdade, vamos botar assim, ouvindo o chefe das 8 da manhã, 7 da manhã, até as 7 da noite, ouvindo o chefe encher o saco, você quer um feriado, você quer um final de semana, você quer um feriado prolongado. É normal. Você quer essa descompressão cognitiva. A pessoa não está ali porque ela simplesmente, eu quero festejar e tal. Não, ela só está querendo se divertir um pouquinho. Aliviar o estresse. Quando a gente ignora a importância do descanso psicológico, que é associado ao carnaval, a gente está ignorando que a nossa produtividade ela não é só estar produzindo. E eu sei que muitos que criticam o carnaval, eles têm essa visão de que eu tenho que trabalhar. Para, você está adoecendo. Você entra em burnout não porque você teve um excesso de trabalho, mas porque você tem um trabalho que não está relacionado aos seus valores de vida, por exemplo. E onde é que entra isso aqui na minha crítica?
O carnaval, ele é uma forma de você evitar esses burnouts por um tempo. Os feriados prolongados, finais de semana, mesma coisa. Você que tem um estilo de vida diferente, e geralmente são os caras mais empresários, empreendedores, ou pessoas mais reservadas, você não pode impor o seu estilo no outro. Você deve parar e comemorar. Normalmente você tem o seu jeito de comemorar. Eu tenho pacientes, clientes, que eles comemoram bebendo. Eu não bebo, mas eu não vou chegar para essa pessoa, não beba, não. A não ser uma questão de saúde. Olha, não fica jogando videogame. Não, vai jogar, vai se divertir. Para, faça uma pausa. A desconexão, essa descompressão temporária da nossa racionalidade, que muitas vezes é extrema, ela é válida, ela é essencial para a gente manter o equilíbrio, não só emocional, mas da nossa própria produção. Hoje é uma segunda-feira. Eu provavelmente devo atender a parte da noite ali, ou algum outro cliente, alguns vão folgar. E tá tudo bem. Eu não vou chegar para esse cara que vai estar em terapia e falar assim, olha, você vai enriquecer mais que tudo. Não, não é assim que funciona. Ou chegar pro cara que foi pro carnaval, pro bailinho dele, e falar, você vai continuar pobre porque a sua mentalidade... Não tem isso, o cara só tá querendo desestressar um pouco. Não é porque você parou 3, 4 dias do seu mês, do seu ano, que você vai enriquecer, que você vai empobrecer. Não é porque você tem acesso a todo o conhecimento do universo que você vai ser o cara mais rico do mundo. Não é assim que funciona. A produtividade, para que ela seja eficaz, ela precisa ter momentos de repouso. Repouso intencional, aí entra aquele jargão que eu acho péssimo, que é o ócio criativo. O repouso intencional não é você estar fazendo algo, é você não fazer nada, é você só existir. Sabe aqueles vídeos, isso eu já comentei aqui algumas vezes, aqueles vídeos super editados que não deixam você dar uma pausa e respirar? Esses vídeos fazem mais mal do que você imagina. Eles são similares a um carnaval, é festa e estímulo o tempo inteiro. Você está aqui com o seu celular, deixa eu pegar o controle. Você está aqui com o seu celular, você quer um controle, mas enfim. E você está aqui passando de vídeo em vídeo, vídeo em vídeo, vídeo em vídeo e... Isso é tão nocivo quanto o carnaval, meu caro. Você está lendo 50 livros ao ano, isso é tão nocivo quanto um carnaval. Não, não é, Rafael. É, porque se você não parar para absorver o que os livros estão te dizendo, se você não faz uma recuperação ativa, um estudo ativo do teu livro, se você só pega e li, beleza, vou pro próximo, li, vou pro próximo. Mesma coisa com cursos, com videoaulas, vídeos no YouTube e por aí vai. Se você não faz daquilo algo intencional e ativo, você também está simplesmente no sistema dopaminérgico. E aí entra um ponto que é esse preconceito que a gente tem com carnaval, e eu confesso que eu também tenho, obviamente, pelos motivos que eu coloquei aqui, né? Violência, algumas depredações ali públicas e privadas, coisas nesse sentido que eu não gosto muito, e eu acredito que todo mundo não gosta, né, dessas violências, mas assim, esse preconceito de que o cara que tá lá, o cara de bem, né, não o cara mal intencionado, o cara de bem que tá ali, ele vai ser pior do que eu, não faz sentido. Esse preconceito a gente chama de dissonância cognitiva. Quem traz isso é o Festinger lá em 1957 pra gente. Ele sugere que mais ou menos o seguinte, que quando a gente tem algumas crenças e elas entram em conflito com as nossas emoções ou comportamentos, a gente tende a justificar a nossa posição a partir de uma maneira mais racional. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma pessoa que valoriza a introspecção, como eu, o pensamento crítico, analítico e tal, a gente vai se sentir desconfortável ao perceber que também gosta de eventos festivos e coletivos, mas não os mesmos eventos que os outros. Então a gente entra nessa dissonância. E aí, para resolver essa contradição, o que a gente faz? A gente racionaliza. Então eu justifico, no caso aqui eu vou desvalorizar o carnaval, associando a uma cultura inferior, a uma questão do alienamento, da violência, da corrupção, não sei o que. Eu vou usar justificativas para regular esse desconforto emocional que eu tive. Porque isso tende a manter a minha homeostase, que a gente chama de coerência interna nesse caso. Só que esse tipo de pensamento, esse tipo de mecanismo psicológico, ele nada mais é do que uma forma da gente tentar se diferenciar.
tentar se colocar do lado oposto. E aqui vai um exemplo. O carnaval, eu estava num shopping, foi no sábado, e tinha lá uma galerinha, uma família, que estava vestida dos personagens do Scooby-Doo. O pai era o Fred, a mãe era aquela menina loirinha, não vou lembrar o nome, a Daphne. E aí os dois meninos que eles tinham era a Velma e o outro lá, que acho que é o Fred, eu não lembro. Eu sei que o pai era o cara de verde, que eu não lembro o nome agora de cabeça, mas vocês vão saber de quem é. E aí o carrinho de bebê deles não era um carrinho de bebê, era uma... sei lá como é que era aquilo, era um carrinho assim de botar mala. Era o ônibusinho deles, né, a vanzinha deles. E eu olhei aquilo e eu falei, cara, que legal, um cosplay. Eu venho da cultura otaku. Não é uma fantasia, é um cosplay. E na época que eu ia mais em eventos de anime, existia muito esse discurso, né? Porque o carnaval é ruim, as fantasias. Eu falei, mas você tá aqui no evento de anime fazendo a mesma coisa. Só um pouquinho diferente. Só mudou a cultura. Mas o processo ainda é o mesmo. A mesma coisa, eu gosto muito de livros técnicos. E eventualmente pego alguns de autoajuda, nesse sentido mais não técnicas, né? Livros de não ficção. Eu não posso criticar quem lê livros de ficção, porque os livros de ficção eles são baseados na nossa realidade, e os livros técnicos também são, só que cada um tem uma visão. Não é que um seja melhor do que o outro. Cada um tem o seu público para isso. E é isso que acontece com o carnaval. Cada pessoa tem o seu público. Cada festa tem o seu público. O carnaval, como a gente conhece, esse carnaval de rua, ele tem um público específico para isso. Tanto que existe todo um mercado em volta desse processo. E hoje você vê que esse mercado ele vai ampliando. Você agora tem carnaval para criança, tem carnaval para animais domésticos, né, para o pet. Você tem carnaval ali focado mais para a terceira idade. Você tem um monte de festa, porque é um mercado. E se você olhar para esse mercado com um teor muito pejorativo, esses preconceitos, você não vai se permitir entender a riqueza que isso traz. Eu poderia, não farei, mas eu poderia, por exemplo, aproveitar o pré-carnaval, e pensando isso até para o ano que vem, e fazer todo um produto, um curso, um livro, qualquer coisa nesse sentido, para que a pessoa possa valorizar melhor o carnaval. Sabe quem é que faz isso? A galera da TI. Eles criam milhares de aplicativos para te proteger de assalto, de roubo, de não sei o que, e assim vai. Eles trabalham com as prefeituras para lançar aplicativos e programas de proteção ao roubo ou coisas do tipo. Ah, mas não funciona. É claro que não, gente. Tem muito mais gente roubando do que a gente imagina. Mas entende que é um mercado? Essa pseudo-intelectualidade, ela não está resolvendo muita coisa. Se a gente pensar, por exemplo, na nossa cultura ocidental, há uma longa tradição da valorização do autocontrole e da racionalidade, né? Isso Foucault já dizia pra gente. O que pode fazer com que algumas pessoas enxerguem esses eventos, tipo carnaval e tal, como algo altamente emocional e desnecessário. Algo que a gente deve reprimir. Porque o Ocidente ele tem essa visão mais mecânica, né, quase estoica. Eu acho o estoicismo aqui uma grande bobagem nesse sentido, porque você não reprime suas emoções, você não controla suas emoções, você controla a tua reação. E a tua reação ela está de acordo com o teu nível de repertório. O teu nível de repertório está associado às qualidades de experiência que você tem, a qualidade de informação que você tem e as repetições que você faz. Eu vejo isso por comprar alguns livros, eu vejo sempre lá na Amazon, livros, por exemplo, finanças estoicas, emoções estoicas, sempre nessa pegada mais racional, mais de autocontrole. E não é o autocontrole que faz você se desenvolver. É autorregulação, é você entender o momento de se regular. É você entender o que você precisa fazer para lidar melhor com as suas emoções, para conduzi-las melhor. E não para controlá-las e reprimi-las, criticá-las. Então entenda que, novamente, esse preconceito com o carnaval, dentro de uma ótica de eu sou intelectual e por isso eu sou melhor, ele não é bom. Ele não faz com que você seja melhor do que o carinha que está ali festejando 2, 3 dias e depois ele volta e trabalha as coisas dele. Não é assim que funciona. Você pode até achar que nesses
3 dias de carnaval, vamos botar 5 de sábado até uma quarta-feira, você vai conseguir fazer muito mais do que outras pessoas. Realmente, você pode fazer. Mas não é isso que fará você ser melhor. Se nos outros, todos os dias, arredondando aqui, os outros 360, você não mantiver o foco, não mantiver um trabalho de qualidade, não mantiver sua disciplina, e você tiver que ser regular de outras formas. A pessoa às vezes vai pro carnaval, festeja lá e tal, acabou, e pronto. Aquela é a única festa que ela vai. Ela não fica, meu Deus, tem que... Não. A mesma coisa com pessoas do São João. São João dura ali 3 meses, 4 meses. Né? Às vezes começa em maio e termina em agosto. Um não é melhor do que o outro. Mesma coisa, não é porque eu leio mais livros técnicos que eu sou melhor que alguém que lê livros de ficção. Ou vice-versa. Então, a gente precisa entender que esses pontos de tensão nesses debates, muitas vezes é só viés cognitivo. Um deles, por exemplo, essa questão de autonomia e liberdade, né? De, mas eu escolho estar ali e tal. O carnaval, ele representa pra gente um espaço de normas sociais, onde elas podem ou não ser mais flexibilizadas. Claro, tem ressalvas e tal, né? Mas como é que eu posso flexibilizar isso? Como é que eu posso permitir que as pessoas desopilem um pouco mais? Quando eu permito que as pessoas se expressem, bloquinhos específicos, vestimentas, roupas, e elas podem expressar a sua individualidade, que em outros contextos aquilo não seria viável. Por exemplo, aqui em Brasília, onde eu moro, tinha um bloquinho, não sei se ainda tem, acho que era o Baby Doll de Nylon o nome, onde a ideia era você ir com uma camisola, um baby doll e tal, e os homens iam e todo mundo se divertia, não tinha, o cara é gay, não tinha nada disso. O carnaval, ele se permitia ser uma coisa divertida. A mesma coisa, crianças com fantasias, adultos com fantasias, a gente, eu sou o Homem-Aranha, sou o Batman, sou não sei o que. Se permita, viva um pouco. A gente tem 2 autores, Deci e Ryan, que eles falam mais ou menos o seguinte, isso lá em 2000, que é a teoria da autodeterminação, né, que enfatiza que os seres humanos, eles precisam desses 3 elementos fundamentais para ter o bem-estar psicológico. Quais elementos? Autonomia, competência e relacionamento. O que é autonomia? Autonomia é você se sentir capaz de fazer as suas próprias escolhas. A competência é se sentir capaz e eficaz diante dessas escolhas, ou seja, na execução. A autonomia é sobre eu pensar que eu posso fazer isso. A competência é o poder fazer isso e fazê-lo. E o relacionamento é como eu me sinto conectado. Pegando o exemplo lá dos otakus, a pessoa que chega e fala assim, isso é um mercado, evoluiu muito. Cara, eu vou fazer minha fantasia. Aí surge o cosplay, que é aquele cosplay muito bem feito, e o cospobre, que é aquele cosplay não tão bem feito. São categorias. Aqui eu tô na autonomia. Posso fazer, cara, um cosplay? Pode. Vai lá de Fred, vai lá de não sei o que. Vai lá de um cara que ele pegou um isopor, tipo essas caixas de Uber que a gente tem hoje, 20 anos atrás. E ele pintou toda ela como a caixa da armadura dos Cavaleiros Zodíacos, né? E ele foi com uma camisa estilo Seiya e tal. O cara todo fortão assim, ficou engraçado, porque o Seiya não é forte, ele é magrelo. Aquilo ali é autonomia. Ele, será que eu posso fazer isso? Entende? E aí vem a competência, ele vai lá e faz. E agora ele se põe à prova, ele se relaciona. Ele vai para um concurso de cosplay. E pronto. Eu lembro de um dos primeiros concursos que eu assisti, que a galera se juntou, uma equipe, e fez uma cena de batalha do Final Fantasy. Acho que era do Final Fantasy Tactics. E cara, ficou tão legal, porque eles fizeram uma baguncinha ali, né, acho que era... Um dos personagens era uma menina que dança e tal. Uma classe, né, de dançarino. E ficou legal, ficou divertido. Eu lembro de um amigo que ele 2 irmãos, o irmão dele era pequenininho na época. Ele foi de Yusuke e o irmão foi de Koema. Então tinha chupetinha e tal. Você entende que a gente precisa disso? Pra se divertir? Mas isso é pior que o cara... Não importa. É só uma cultura diferente. É só um lugar diferente. O cara que é vidrado no futebol, ele não é diferente do cara que é vidrado no videogame. Nesse sentido de estar vidrado em alguma obsessão, em algum comportamento. Mas é melhor videogame do que futebol. Não importa. Isso aí é juízo de valor, não é o caso. Não é o que eu estou debatendo aqui. Você pode ter o seu juízo de valor, tá tudo bem, ele é a tua opinião, a minha também. Eu não gosto de futebol, prefiro videogame, obviamente. Mas eu não posso falar que esse cara é pior do que esse.
Eu posso falar de ambientes, ok? Só que até dentro disso existem ressalvas. Existem lugares onde o futebol é muito bem organizado, não há essa violência que a gente percebe. Existem lugares onde o videogame existe uma violência muito grande. Claro, são tendências comportamentais um pouquinho diferentes, traços diferentes, mas eles ainda são coisas que a gente pode avaliar sem tanto juízo moral, ok? A gente precisa olhar o contexto mais prático daquilo ali. Por que eu quero que vocês entendam isso? Porque essa crítica intelectual que a gente tem ao evento, ela pode ser vista em parte como um grande choque de valores e realidades diferentes sobre a importância de se expressar. Geralmente quem critica o carnaval, se a gente pegar em termos polarizados, é a galerinha de direita. É a galerinha que se diz assim, eu sou libertário, eu aprecio a liberdade alheia. E aí você começa a ditar a regra. É o conservador que fala assim, não, tá tudo bem, não julgueis, amai o próximo, blá blá. E tá lá odiando o próximo, tá lá julgando. Cara, deixa a pessoa viver. Vai fazer o teu. Vai fazer as tuas coisas. Tá? E aí entra um último ponto que é muito fácil, da mesma forma que eu estou fazendo isso aqui, a gente fazer todo esse julgamento moral através da rede social. É muito fácil eu falar assim, não, porque que é a teoria da moralidade que a gente tem, né, do Haidt, e acho que esse é o nome que fala. E ele coloca assim, muitas críticas que a gente tem não surgem de uma análise racional. Elas surgem de uma resposta emocional, aquela coisa da dissonância que a gente traz, né? Eu tenho uma desregulação emocional, então eu justifico, eu racionalizo, e aí diante disso o que acontece? Eu tenho uma resposta emocional, intuitiva, que depois são justificadas com argumentos lógicos. No caso do carnaval, como eu falei, a reprovação está ligada a valores como a disciplina, a ordem, produtividade, coisas muito mais ocidentais do que orientais e coisas nesse sentido, que entram em conflito com o que a gente tem da espontaneidade, da imprevisibilidade, do se permitir comemorar. Muitas vezes, não só na clínica, mas a gente recebe pessoas que falam assim, porque eu não consigo comemorar as minhas coisas, eu não consigo parar para ver o bom que eu estou fazendo, as coisas legais. A gente fica muito vidrado no negativo. E isso faz com que a gente não consiga se desenvolver tanto. Faz com que a gente olhe as coisas como um carnaval, por exemplo, sendo uma coisa desnecessária. Por que eu estou comemorando algo? O governo está ruim, o Brasil está decaindo, o imposto aumentou, ainda vai vir imposto de renda, aí a decadência das pessoas. Deixa as pessoas comemorarem do jeito delas. Cada um está vendo a sua vida, cada um está na sua batalha, cada um sabe do seu corre. Cada um sabe do que faz. Se eu ficar impondo a minha regra para os outros, não dará certo. Eu não vou conseguir me desenvolver. Eu não vou conseguir realmente focar naquilo que é importante, porque eu vou estar debatendo com os outros. Esse é um tipo de vídeo que eu não gostaria de fazer efetivamente, mas ontem à noite eu resolvi escrever esse texto junto com outras partes, e eu não vou dar continuidade a essas outras partes aqui, eu vou deixar no texto, porque eu quero que vocês entendam assim, o carnaval ele tem pontos bons, alguns do que eu já levantei aqui, mas ele também tem seus pontos negativos. O que a gente não pode é achar que uma coisa é sempre 100% boa ou 100% ruim. Da mesma forma que eu não posso falar que o videogame é 100% bom e 100% ruim. O anime, o evento de otaku, São João, Carnaval, Natal e coisas do tipo. Não é assim que funciona. A gente precisa ser um pouquinho mais racional nesse sentido, não por negar ou reprimir as nossas emoções, mas por nos permitir olhar para elas de uma forma mais acolhedora. Olhar para o outro que está ali na festa dele, do jeito dele, não está prejudicando ninguém, não é um cara violento nem nada, e ok. Isso é uma pessoa que estuda psicologia, não gosta de carnaval, é introspectivo, não gosta de bagunça, desregula muito nesses eventos sociais, mas assim, não vou ficar ditando regra para vocês. Não faz sentido. Vive a tua vida, do teu jeito. Como você achar que ela funciona melhor. E lembra, o cara que está ali do outro lado, na tela, falando que você nunca vai ser milionário porque você gosta de festa, é só um papagaio esotérico. Papagaio esotérico é aquela pessoa que só repete jargão e ela não entendeu o contexto da realidade, ela não entende como é que é a tua vida. E isso não só
para o carnaval aqui, mas com qualquer coisa. Ok? Se permita viver a tua vida, mas sempre com um ponto: intencionalidade, presença. Quer estar no carnaval? Vai, se diverte, faz suas coisas. Pô, hoje eu não quero. Vai para casa, descansa. Mas faça as coisas com intencionalidade, com presença. É isso que vai te permitir ter uma vida melhor. Não necessariamente milionária e tal, não é o foco. Se o teu foco for fazer dinheiro, faz grana e não enche o saco. Se o teu foco é festejar, festeja e não vai tretar. O meu foco é produzir conteúdo. Por isso que eu fiz esse vídeo. E o texto, e tem os complementos sobre a parte da psicologia ali. Tá bom? Pensa nisso.